Bom dia, graça e paz. Começa agora o primeiro altar, o nosso devocional diário. Ei, crente, se esse vídeo apareceu para você, não passe ele não. Tem uma palavra de Deus lhe esperando. Começaremos nosso devocional pelos escritos do apóstolo Paulo, da forma que eles estão expostos na Bíblia. Dessa forma, começaremos por Romanos capítulo 1. Vamos à leitura. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, por quem em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo, de todo o coração pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais,
visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quero destacar um ponto importante da nossa leitura, quando no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele expõe o seu sentimento. Ele expõe que se sente devedor. Mas devedor de quê? Ele se sentia devedor porque ele cria que Jesus Cristo já tinha cumprido na cruz o que era necessário para a nossa salvação. Cabendo a nós hoje buscá-lo e anunciá-lo àqueles que estão ao nosso redor. Esse sentimento de se sentir devedor é compartilhado também pelos apóstolos Pedro e João no capítulo 4 de Romanos, quando eles afirmam que não podem parar de falar das coisas que viram e ouviram. Nós também, que fomos regenerados, temos a vida de Deus dentro de nós e estamos vendo e ouvindo a palavra de Deus constantemente, não podemos parar de anunciar a palavra para aqueles que estão ao nosso redor, sem fazer distinção de pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho, levar a vida de Deus para as pessoas. No versículo 16, ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Muitas vezes nós nos calamos, deixamos de pregar o Evangelho, porque começamos a pensar no que as pessoas vão achar de nós de estarmos falando de Deus constantemente. Mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Por isso nós não podemos nos calar. Ei, crente, não perde a oportunidade não. Prega o Evangelho para o teu amigo, prega o Evangelho para o teu familiar que ainda não se converteu, prega o Evangelho para o teu colega de trabalho. Vamos transformar a vida dessas pessoas através da palavra e da vida de Deus que há em nós.